E no vídeo de hoje vamos falar sobre Bottas e a disputa por um assento na Cadillac. Russell comenta sobre os rumores que colocam ele como um possível nome para a Aston. E parece que Helmut Marko e a Red Bull jogaram a toalha e decidem focar no carro de 2026. Tudo isso a gente fala agora para vocês. Fala meus amigos, para quem não me conhece, eu sou o Leonardo Bezerra e esse é o canal Downforce. Então, se você é apaixonado pelo mundo da Fórmula 1, assim como eu e muitos outros, e quer ficar antenado e por dentro de tudo que acontece, então não deixe de se inscrever agora nesse canal e já deixe o seu like nesse vídeo. É de graça e você assim nos ajuda a construir essa comunidade de fãs do esporte, tá certo? Então, sem mais delongas, bora lá para o nosso giro de notícias. Bottas define data limite para assinar com a Cadillac e retornar à Fórmula 1. O piloto acredita que tem todos os atributos para se tornar uma das opções mais fortes para a equipe. A Cadillac ainda não definiu quem será a sua dupla de pilotos para 2026, quando passa a ser a 11ª equipe do grid, e alguns nomes se tornaram muito fortes nos rumores, e entre eles o nome de Valtteri Bottas vem ganhando força nos últimos dias. Bottas, que perdeu seu assento na Sauber após uma temporada conturbada em 2024 ao lado do chinês Guan Yu Zhou, tenta seu retorno ao grid, assim como tantos outros nomes de peso que já passaram pela Fórmula 1, como Sérgio Pérez, o próprio Guan Yu Zhou, esse que tem uma forte conexão com o team principal da Cadillac, que é o Graham London, e ele é o empresário do chinês. Além disso, Daniel Ricciardo, Mick Schumacher e o brasileiro Felipe Drugovich, que tentam um tão sonhado assento na Fórmula 1. Mas acontece que até o momento, tudo que sabemos é que a equipe americana quer um piloto que também seja norte-americano ao lado de um competidor já experiente. E com isso, precisamos pensar um pouco fora da caixinha da Fórmula 1 e olhar para outras modalidades, já que atualmente no grid não temos nenhum americano. A partir desse requisito de nacionalidade, então, se olharmos para a Indy, o nome mais falado nos rumores é o do Colton Herta. Ele, de fato, é um dos nomes que constam na lista de potenciais pilotos da Cadillac para 2026, só que, no entanto, o próprio Herta diz que não se sente totalmente confiante sobre a mudança para a Fórmula 1 e diz que prefere focar na Indy, mirando uma possível vitória no campeonato ainda dentro desse ano. Vale lembrar que Herta já esteve testando pela McLaren em Portimão em 2023, mas ainda não possui os pontos necessários para a superlicença. Atualmente, ele tem 31 pontos e ainda faltam 9 para completar os 40 pontos necessários. Então, para que isso aconteça, ele precisa terminar o ano pelo menos em quarto no campeonato da Indy, e isso, assim, ele conseguiria os pontos necessários. Herta atualmente está em nono no campeonato com 157 pontos, e seu melhor resultado foi um P3 nessa última etapa do calendário em Detroit, que aconteceu em 1º de junho. Etapa essa que foi vencida pelo seu parceiro de equipe Kyle Kirkwood, americano que corre pela Andretti e que atualmente está em terceiro no campeonato com 209 pontos. Agora, a questão do Bottas fica um pouco mais complicada, já que o nome que surge muito forte nos rumores é o de Sérgio Pérez, e inclusive a imprensa alemã já crava Pérez como o primeiro piloto da Cadillac. Mario Andretti, membro do conselho de administração da equipe da Cadillac, em entrevista ao Fox Sports, classificou a seleção de pilotos para a Cadillac como limitada. Adiante, o dirigente apontou que Sérgio Pérez, ex-piloto da Red Bull, deve pilotar pela escuderia e revelou detalhes do processo para a escolha da dupla de pilotos para a temporada de 2026. Tudo que posso dizer é que ele, Pérez, certamente é um dos pilotos que estão sendo considerados. Ele tem que estar, iniciou. A escolha é um pouco limitada, vamos encarar os fatos. Muitos dos grandes talentos já estão sob contrato e, felizmente, ainda há alguns por aí, 3 ou 4, eu diria talvez 3, que certamente merecem uma consideração. Tudo isso está sendo analisado com muita seriedade e há algumas conversas em andamento. Isso é o máximo que posso lhe dizer para ser justo com todos, concluiu. Em entrevista ao podcast Beyond the Grid, Bottas foi sincero ao comentar a possibilidade e dizer que a organização não tem nenhuma pressa em definir seus pilotos, mas ele próprio impôs um limite para que a decisão seja tomada.
Eu sei quando preciso tomar uma decisão, quando quero saber algo sobre o próximo ano, então por volta de agosto seria uma boa meta para isso, mas eu espero que saibamos de algo mais cedo ou mais tarde. Acho que minha experiência vai ajudar, pois já corri por 3 equipes diferentes e uma das quais tive grande sucesso, então espero estar em uma boa posição. E na sequência o piloto descreveu por que o projeto da Cadillac se tornou tão atraente. Acho esse projeto muito interessante. É algo novo para a Fórmula 1, uma equipe americana que trará uma perspectiva diferente para o esporte, e se eu fosse pilotar para essa equipe, seria muito interessante, porque tudo começa do zero, e quando o sucesso chega, é muito motivador e satisfatório. Mas e para você? Qual é o nome que merece estar no grid no ano que vem correndo pela Cadillac? Comenta aí pra gente. Em meio a rumores com a Aston Martin, George Russell dispara: contratos não têm significado na Fórmula 1. Muitos rumores estão rodando o nome de George Russell e qual será o futuro do piloto britânico. Isso porque ele ainda não assinou uma extensão de seu contrato para continuar defendendo a Mercedes na Fórmula 1 em 2026. As informações que circulam nos bastidores sobre Russell indicam que ele já poderia começar a negociar com a Aston Martin. Isso porque a equipe de Brackley estaria interessada novamente em contratar o campeão Max Verstappen. E o quanto antes ele se movimentar seria melhor, já que só o nome de Verstappen já é forte o suficiente para vencer muitas brigas por assentos. Porém, o britânico já deixou claro que não tem nenhuma pretensão em deixar a Mercedes. Além disso, o piloto sabe que contratos assinados não garantem muita segurança a longo prazo no mundo da Fórmula 1. Por exemplo, Verstappen tem um contrato até 2028 com a Red Bull, mas uma cláusula de performance poderia permitir sua saída antes da hora. Há confiança entre mim e a equipe, mas não me parece normal que os pilotos assinem contratos longos de 5 ou 3 anos, comentou Russell. Charles Leclerc e Lando Norris têm contratos de 5 anos. Oscar Piastri tem contrato de 3 anos. Talvez eu esteja me esquecendo de outros nomes, mas muitos pilotos têm contratos de longo prazo com as suas equipes e isso me parece estranho. A Mercedes tem uma abordagem diferente. Não estou dizendo que você precisa provar seu valor a cada ano para permanecer na equipe, mas não me incomoda nem um pouco o fato de eu ainda não ter um contrato. Porque na Fórmula 1 o que importa é o que você faz na pista. Se você obtém resultados, não há problema, mas se não obtém, o problema começa. Russell lembrou ainda casos como de Sérgio Pérez e Daniel Ricciardo, que foram demitidos apesar de seus contratos com a Red Bull e Racing Bulls. Embora tivesse um contrato, Ricciardo foi mandado embora da equipe. Pérez também tinha um contrato, mas não pôde ficar. E é por isso que eu estou dizendo, contratos não têm significado na Fórmula 1. Contanto que eu continue correndo, contanto que eu seja rápido, contanto que eu esteja no pódio, está tudo bem. Tudo isso me dá confiança, afinal de contas, um contrato é apenas um pedaço de papel com uma assinatura. Você acha que o Russell está certo em manter-se confiante de que ele terá um assento disponível na Mercedes no ano que vem? Ou acha que ele deveria já pensar sobre isso uma vez que o mundo da Fórmula 1 é de fato um lugar muito incerto? Comenta pra gente aí o que você acha. E a equipe de energéticos dá mais uma cartada. Parece que Helmut Marko já jogou a toalha para a temporada de 2025. A Red Bull ainda não conseguiu encontrar qual a razão ou as razões para os problemas do seu carro de 2025. Até o momento, Max Verstappen parece ser o único que consegue controlar o arisco RB21, mas a equipe não parece ter boas notícias para o holandês ainda nessa temporada. O tetracampeão é o terceiro colocado no campeonato de pilotos de 2025, mas tem um déficit de 49 pontos para Oscar Piastri, que lidera o campeonato. Se Verstappen sonhava em alcançar uma das duas McLarens, o sonho pode acabar mais rápido do que ele podia esperar. A Red Bull acreditava que as novas diretrizes das asas menos flexíveis no GP da Espanha iria afetar diretamente a equipe de Woking. No entanto, isso não aconteceu. E agora eles estão apenas na torcida para que os papaias cometam algum erro nas próximas atualizações. Em sua coluna no Speed Week, Helmut Marko trouxe mais notícias para o tetracampeão, dizendo que a Red Bull não planeja mais nenhuma grande atualização para melhorar o carro da atual temporada.
Vale falar que esse tipo de movimento é muito comum na Fórmula 1, onde uma equipe fala que não vai trazer nenhuma modificação ou upgrade no carro e do nada eles trazem. A verdade é que a pressão por resultados e uma possível perda de Max Verstappen por causa disso tem levado toda a equipe, não somente de mecânicos e engenheiros, como também relações públicas, a pensar em alternativas para contornar a crise. O chefão dos taurinos sabe que eles não apresentam um carro competitivo suficiente para disputar posições, e eles não podem contar apenas com o talento de Verstappen se quiserem pensar até mesmo no campeonato de construtores. Contra a atual e forte equipe da McLaren, você só tem chance se tudo correr perfeitamente bem. Temos o piloto perfeito, mas todos os fatores precisam estar corretos e alinhados. Os pitstops, a estratégia, o carro e o desgaste do pneu. É preciso colocar o carro na janela correta e os pneus na temperatura ideal. Talvez seja apenas um pequeno ajuste que precise ser feito. Estamos trabalhando incansavelmente nisso e continuaremos a fazer pequenos ajustes, mas nada de grande importância está planejado. Tivemos algumas atualizações importantes no passado, como uma nova parte inferior da carroceria e novos sidepods. Mas agora o foco está nos detalhes, então continuaremos desenvolvendo enquanto houver uma chance no campeonato mundial. Depois disso, o foco mudará totalmente para o ano de 2026. Mas eu quero ouvir de você agora, o que você acha? Você que acompanhou esse giro de notícias até aqui, o que está achando do conteúdo? Se você curtiu, então não perca o próximo vídeo que está aparecendo já aqui no card e não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, tá certo? Um grande abraço, valeu, fui!